E é claro que a gente também vai falar sobre informações atualizadas sobre os vestibulares, né? E, na verdade, vai fazer um grande resumo sobre tudo que vem acontecendo e tudo que aconteceu ao longo dos vestibulares nas últimas semanas, né? Começando aqui, ó, pelo vestibular da FUVEST. O que, é que a gente tem do vestibular da FUVEST? O vestibular da FUVEST, né, já definiu, né, que ele vai ter duas formas de ingresso, o vestibular tradicional FUVEST e o SISU. O manual do candidato da FUVEST estará disponível a partir do dia 24 de agosto, certo? Então, mais informações sobre carreira, sobre curso, sobre toda a divisão da prova da FUVEST, a gente tem mais informações detalhadas a partir do dia 24 de agosto. E o período de inscrição será do dia 31 de agosto até o dia 23 de outubro, certo? Como você já sabe, as provas da FUVEST, a prova de primeira fase será no dia 10 de janeiro de 2021 e as provas de segunda fase serão nos dias 21 e 22 de fevereiro, né? Informações importantes que a gente já tem aqui, né? A FUVEST aqui, ó, ela fala sobre uma questão assim de um modelo de reconhecimento facial, certo? E ele vai ampliar os locais de prova, a quantidade de locais de prova, a fim de reduzir, né, a quantidade de candidatos por local de prova, né? E vai implementar ali o uso de máscaras, né? E tem também uma informação, um curso novo foi inserido dentro do hall de curso da FUVEST, que é o bacharelado em ciência dos dados, né? Lembrando que todas essas informações que a gente tirou da FUVEST, você encontra no site oficial da FUVEST, mas a gente tem usado muito como referência o Jornal da USP, né? Também vai estar aqui um link na descrição aqui do Jornal da USP, que é onde a gente tira as informações aqui, ó, importantes da FUVEST, né? Por exemplo, uma das informações importantes que a gente tirou, que era sobre a distribuição de vagas da FUVEST pelo seu vestibular tradicional e também pelo SISU, as divisões ali, ó, entre ampla concorrência, escola pública e PPI, certo? Lembrando que essa distribuição, tanto para o vestibular tradicional da FUVEST quanto pelo SISU, ele foi feito antes da divulgação da data do Enem, né? A Unicamp ela já falou assim que vai reavaliar, entre aspas, a participação do Enem dentro, né, do seu processo seletivo. A princípio, a FUVEST ela não se manifestou, ou seja, ela mantém, né, que haverá sim um processo de acesso às vagas da USP pelo SISU. Mas a gente vai estar sempre atento, né, para alguma novidade, para alguma nova atualização e alguma nova informação que possa comprometer isso, certo? Então, a gente vai ficar sempre atento. É importante que você também fique atento, né? Então, a gente recomenda aqui uma fonte importante de informação, o Jornal da USP, claro, fora o próprio site oficial da FUVEST. Tudo bem? Sobre o vestibular da Convest, ou seja, da Unicamp, né? O que a gente tem aqui, né? No vestibular da Unicamp, a gente tem como ingresso o vestibular tradicional da Unicamp, que é o vestibular da Convest, certo? E em relação ao Enem, isso aqui a gente vai, isso aqui está para definir, ou seja, de novo, a Convest falou assim que vai rever se vai ter mesmo aquele sistema de Enem, que era um sistema próprio dela, que utilizava a nota do Enem, principalmente por conta da data do Enem e principalmente por conta da data de divulgação do resultado do Enem. A Convest ela acredita que talvez não, o prazo não seja suficiente, né, para que ela consiga promover um processo seletivo. Pessoas, então, em relação ao vestibular da Convest, é isso que a gente tem, né? Então, o Enem ainda não está definido, a Unicamp, a Convest, ela vai se posicionar em relação a isso. O manual de inscrição da Unicamp vai estar disponível no dia 30 de julho, ou seja, já nesse mês, e o período de inscrição é do dia 30 de julho até o dia 8 de setembro. Como também você já viu, né? A primeira fase da Unicamp teve algumas grandes alterações. Em primeira alteração, né? A Unicamp vai ampliar os locais de prova, claro, né? Ela teve uma redução na quantidade de obras literárias que ele vai cobrar, né? Ele saiu de 12, se eu não me engano, para 7 obras literárias. A primeira fase ela também teve uma redução. Ela passou de 90 para 72 questões e de 5 para 4 horas de duração, né? E também vai ser separado em 2 dias a primeira fase, né? De novo, você não frequentará os 2 dias. Na verdade, vai ser separado em 2 grupos, certo? O primeiro grupo, ou seja, o primeiro dia de aplicação, será para as pessoas, será para os candidatos que optaram por carreiras de ciências humanas, artes exatas e
e tecnológicas. E o segundo dia será para candidatos que optaram pela carreira de Ciências Biológicas e Saúde. Lembrando que essas duas datas são no dia 6 de janeiro e no dia 7 de janeiro de 2021. Então, primeira fase da Unicamp, 2 dias separados, né, para candidatos de áreas distintas. E a segunda fase está agendada, está marcada para o dia 7 e 8 de fevereiro. E a princípio, pelo menos até o presente momento, a segunda fase não teve nenhuma alteração estrutural, né? Mas é claro que a gente vai aguardar a divulgação do manual do candidato da Unicamp, para a gente poder ter um pouco mais de certezas, né, em relação a essa segunda fase, né? Quando todos os manuais estiverem disponíveis, a gente volta e talvez a gente faça um vídeo específico só falando da Unicamp. Tudo bem? Bem, se você tem interesse pela Unicamp, tem alguma dúvida aí, ó, mande aqui no chat que depois a gente esclarece as suas dúvidas. Lembrando que todas as informações que a gente tirou do site oficial da Conveste, né? O link também estará na descrição e é lá que você encontra todas as informações sobre o vestibular da Unicamp. Sobre o vestibular da VUNESP, né? E a VUNESP, quando a gente vai falar sobre a VUNESP, a gente tem que falar também sobre a UNESP, né? O vestibular específico da UNESP, né? A Unesp ela tem apenas o vestibular dela como forma de ingresso e o período de inscrição está previsto aqui para o dia 8 de setembro até o dia 8 de outubro, certo? Esse daqui é a data prevista. Não tem data oficial ainda para divulgação de manual, mas a gente acredita, né, que vai ser um pouco antes deste período. E a sua prova de primeira fase será no dia 30 e 31 de janeiro de 2021. E também teve alterações ali, né? Algumas alterações na sua prova de primeira fase. Bem, a sua prova de primeira fase, ela vai ser também em 2 dias, né? De novo, separando em 2 grupos, né? Um grupo de candidatos das carreiras de áreas de biológicas e um outro grupo para candidatos, né, de cursos na áreas de exatas e humanidades. Lembrando que a prova de primeira fase não teve alteração no seu formato. Serão 90 questões com uma duração de 5 horas, pelo menos até este momento, certo? E o que teve uma grande alteração, digamos assim, é a prova de segunda fase da Unesp, né? A prova de segunda fase será em um dia único, no dia 28 de fevereiro. Mas como será essa? Com certeza vai mudar a prova, né? Vai ser um dia só. Mas como será essa prova? A gente não tem mais informações sobre o formato da prova, nem o quantas questões, nem qual a distribuição dentre as disciplinas, muito menos a duração dessa prova, né? É claro que mais informações a gente vai encontrar ali no site da VUNESP e a partir do momento em que ela divulgar mais informações ou que o próprio manual do candidato for disponibilizado, a gente vai falar com vocês também sobre isso, certo? Essas são as informações que a gente tem especificamente da Unesp, né? Mas você sabe, né, que a VUNESP, né, ela também é responsável por outras provas, né? E um outro vestibular também que ele é muito requisitado e também tem sido importante para uma boa parte dos nossos alunos é o vestibular da Unifesp. O vestibular da Unifesp, né, como você sabe, ele tem dois processos um pouco distintos, né? Ele tem um processo de ingresso que é o sistema misto, certo? Que são para as carreiras de ciências biológicas integral e medicina também integral. E este sistema misto, ele é organizado pela VUNESP, certo? Sobre este vestibular para essas carreiras específicas, né, o manual do candidato vai estar disponível a partir do dia 31 de agosto e o período de inscrição é do dia 21 de setembro até o dia 23 de outubro, certo? Oficialmente e atualmente, ele ainda utiliza uma parte do cálculo da nota, utiliza a nota do Enem, ou seja, os pontos da prova objetiva do Enem, e as provas específicas, né? Elas tinham uma data marcada, que era para dezembro de 2019, que eu até falei num recado anterior, não sei se foi exatamente no anterior, acho que no anterior do anterior eu tinha comentado com vocês que ela tinha fixado essas datas, tinha oficializado essas datas, porém, atualmente a Unifesp, ela tirou essas datas do seu site, né? Ou seja, ela não liberou nenhuma nota oficial falando que vai prorrogar as datas, mas ela tirou do seu site, né? Tudo leva a crer assim que ela está reavaliando essas datas, né? Por quê? Porque ela tinha divulgado as datas das provas delas antes do Enem ter se posicionado em relação às suas datas de prova. Então, provavelmente, ou melhor,
certamente a Unifesp está reavaliando essas datas das suas provas, inclusive o próprio formato, né? A gente sabe assim se ainda vão se manter 2 dias de prova, né? Outra forma de ingresso para a Unifesp, que são para os demais cursos, é via SISU, né? Em relação ao SISU, aí entra nos critérios do próprio Enem, né? Do próprio SISU, né? Mas você já consegue saber quais são os cursos da Unifesp que você tem acesso via SISU e, principalmente, né, em novembro, você vai saber quais serão os critérios de distribuição de pesos das notas da prova do Enem em relação às carreiras e os cursos da Unifesp, né? Lembrando, né, que isso aqui para todas as carreiras que não são medicina e ciências biológicas que estão ali pelo sistema misto, né? Mais informações sobre a Unifesp, acho que a gente já consegue um pouco mais para frente, né? Com certeza em novembro ela vai te dar mais informações sobre o sistema unificado e a gente aguarda mais informações sobre o sistema misto da Unifesp. Tudo bem? Não dá também para a gente falar sobre a VUNESP, né, sem falar sobre algumas universidades privadas, principalmente dos cursos de medicina, que a VUNESP, ela organiza, né? Então, instituições como da Santa Marcelina, da Humanitas, da São Camilo, da FEMA e do Albert Einstein para o curso de enfermagem, lembrando que o Albert Einstein tem um curso de medicina, mas ele tem um vestibular próprio, com critérios próprios, né? São organizados pela VUNESP, né? Então é a VUNESP que irá fazer a prova? Então, né? Está um pouco confuso e alguns alunos até comentaram assim, nossa, estou com uma certa dificuldade de encontrar informações sobre essas faculdades aqui, né? Pois bem, porque está difícil mesmo. Porque não é no site dessas faculdades que você encontra as informações sobre o vestibular dela, é no site da própria VUNESP, né? Então, se você quiser informações sobre o processo seletivo dessas universidades, você encontra no site da VUNESP. Então a gente acha que a VUNESP vai fazer a prova, né? Também não. Por quê? Porque essas faculdades, pelo menos para o processo atual, elas utilizarão a nota do Enem 2019. Então, se você tem interesse nessas universidades, você pode utilizar a nota do seu Enem 2019. E eu acho que também você pode, em algumas faculdades, você pode até usar de forma retroativa, né? Pode usar Enem de anos anteriores também, para poder pleitear vagas para o segundo semestre deste ano ainda, né? Mas essas informações você encontra no site da VUNESP. Se você for no site dessas universidades, elas vão te mandar para o site da VUNESP e depois o site da VUNESP vai te mandar de novo para um site que vai ter outras informações. Então, tem que ficar triangulando assim é um pouco mais difícil, né, de encontrar essas informações. Mas tudo está concentrado ali no site da VUNESP. Além, né, dessas faculdades, né, organizadas pela VUNESP, né, outras faculdades, outras universidades privadas também liberaram informações, né? O Mackenzie, Belas Artes, o FMABC, a FEI e a FAAP, né? Elas também, algumas estão utilizando a nota do Enem como forma de ingresso, outras estão utilizando um vestibular, ou seja, uma prova própria, né? Não é a VUNESP que está fazendo as provas, mas as faculdades, elas promovem um processo seletivo próprio, né? E algumas delas estão fazendo uma prova online. Então, é a primeira vez que grandes faculdades particulares estão fazendo o seu processo seletivo via uma prova online, certo? Claro que são muitas universidades, né? São muitas instituições e a gente organizou todas essas informações de cada uma delas, caso você tenha interesse, na nossa agenda de vestibulares. A gente tem um Google Agenda de vestibulares que também estará linkado aqui na descrição, que ali ele consolida não só as informações dos nossos vestibulares tradicionais, certo? FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem, mas também todos os demais vestibulares que a gente está monitorando. E caso exista algum vestibular que você tenha interesse, que não esteja lá, ou que a gente não tenha descrito aqui, mande aí no comentário, eu tenho interesse sobre esses vestibulares, tem como vocês passarem mais informações sobre os vestibulares? Manda pra gente, que a gente começa a monitorar esse vestibular e a gente atualiza ali na agenda, tudo bem? Além disso, né, a gente também monitora alguns vestibulares fora do estado de São Paulo, né? Algumas outras universidades públicas, né, especialmente da região sul do país, né, a UFPR, a UEL e a UFGRS, né? Faculdades federais do Paraná e do Rio Grande do Sul e a Universidade Estadual de Londrina. Todos eles já divulgaram algumas notas, né? Divulgaram assim que ainda não definiram data de vestibular e como serão seus processos seletivos por conta, né, deste período de pandemia que a gente está, né?
A única informação que a gente dá um destaque aqui é da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, certo? Que ela atualmente, né, marcou a sua data de prova para o dia 10 de janeiro, que coincide com a data de primeira fase da FUVEST, certo, né? Normalmente, alguns vestibulares do Sul, eles acabam coincidindo com vestibulares aqui de São Paulo também, não é a primeira vez, né? E agora com um calendário um pouco mais, digamos assim, um pouco mais espremido, um pouco mais restrito, né? Já era esperado que alguns vestibulares tivessem datas coincidentes, né? É claro que todas as informações a gente também vai deixar disponível ali na agenda de vestibulares, né? Você encontra todas as informações lá. E, por último, né? O vestibular ali que mais dá dor de cabeça aqui pra gente, que mais dá dor de cabeça pra você, que pede a sua opinião e depois renega a sua opinião. Enfim, o vestibular aqui do Enem. O que, é que a gente tem aqui do Enem, né? Bem, o período de inscrição do Enem vai do dia 8 de setembro até o dia 8 de outubro, certo? Datas das provas do Enem, né? O Enem Impresso será no dia 17 e 24 de janeiro, e o Enem Digital será no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro, certo? Algumas informações que a gente tem do Enem, fora, é claro, né, a definição das suas datas, né? E foi a partir da definição da data do Enem que foi definido todo o resto, né? Todos os demais vestibulares. Note, não sei se você reparou cronologicamente, que a partir do momento que o Enem definiu a sua data, todos os demais vestibulares foram também definindo as suas datas na mesma semana, um depois do outro, né? Então, o Enem, ele dita muitas coisas, né? Em relação às datas, serão essas daqui, e em relação ao tipo de prova, né? O Enem coloca assim que o modelo de prova, ou seja, o rol de conteúdos que serão cobrados no Enem, ele não se alterou, porque a prova já tinha sido definida, as questões já tinham sido escolhidas, ou pelo menos o modelo da prova já tinha sido escolhido antes, né, da pandemia, né? Então ele vai manter as mesmas estruturas, então significa que a gente pode tomar como referência os Enems anteriores para ter uma noção do que vai ser cobrado nas provas desse Enem. Diferente da própria Unicamp, né, e da própria FUVEST ali, que se posicionaram colocando assim que iriam reavaliar, né, os conteúdos que iam ser cobrados nas suas provas, né. E ele também ele estuda ampliar os locais de aplicação de prova, de novo, para diminuir ali o número de pessoas, né, para cada local de prova, né? Quem já prestou o Enem, que eu acredito que seja o caso de boa parte de vocês, já viu como é que é uma porta de Enem, né? Então eu acho que realmente extremamente necessário a gente reavaliar a quantidade de locais de prova, né? Então, essas são as informações que a gente tem do Enem e de todos os vestibulares. E o que isso aqui implica pra gente? Implica neste calendário horroroso aqui, ó, de janeiro e fevereiro, né? Esse daqui é o nosso calendário de vestibulares atualizado para janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, que contempla as provas de primeira fase da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, as provas do Enem e também as provas de segunda fase, certo? Então, este daqui, entre aspas, é o calendário que a gente toma como oficial. E uma vez eu comentei com vocês, né, que a gente assume o calendário de trás para frente. Uma vez definidos os vestibulares, a gente começa a remontar o nosso calendário, né? Então, este calendário é o que espera a gente para janeiro e fevereiro, mas na verdade ele influencia no nosso calendário de novembro e dezembro, certo? É claro que essas informações eu vou discriminar um pouco mais para frente para vocês, mas só para que você tenha um pouco mais de ciência, né? Todo o nosso conteúdo programático, ele está previsto para se encerrar aqui, ó, na última semana, aqui na semana do último dia de novembro, né? Que pega até a primeira semana aqui de dezembro, certo? É nessa semana que está previsto aqui para a gente terminar todo o nosso conteúdo da apostila 4, né? Então, é mais do que suficiente para a gente conseguir passar por todos os conteúdos, né? E no mês de dezembro está previsto aqui iniciar o nosso período de revisão aqui, né? Nosso período de revisão para as provas de primeira fase. Pessoal, mas e nessa semana aqui do dia 7 de dezembro? Essa semana aqui do dia 7 de dezembro, a gente deixou como uma semana livre, que pode ser o início da revisão, ou pode ser uma semana de acerto de programação. Lembrando que é importante a gente ter uma certa folga. Por quê? Porque a gente ainda tem uma perspectiva do que vai acontecer no nosso segundo semestre, mas não tem certas garantias. Vai que acontece alguma coisa, então é bom a gente ter pelo menos uma semana de reserva
para que a gente consiga, né, talvez estender um pouco mais o assunto ou ter uma semana a mais de revisão. É isso que a gente planejou, tendo em vista agora que os vestibulares já definiram as suas datas. Então, se você estava preocupado ali em saber se a gente vai terminar o conteúdo ou não, se você estava ali preocupado ali para saber se o professor Hiroshi vai terminar o conteúdo da apostila 4, terminará, certo? E ele terminará até a última semana aqui, ó, de novembro, né? Então, se você se sente um pouco mais aliviado, saiba que nós, professores, também temos esse alívio, porque sim, a gente também estava um pouco angustiado, saber assim, se a gente ia conseguir ter tempo hábil para poder passar todos os conteúdos de uma forma com uma certa qualidade, né? Ou seja, não correndo com a matéria, passando por todos os tópicos importantes. É claro que novembro e dezembro ainda, né, está um pouco distante de você neste momento e você deve se concentrar mais neste período de julho e agosto, que é o período em que a gente está. Lembrando que a gente faz todo o planejamento, né, para dar um pouco mais de tranquilidade, mas simplesmente para ter um pouco mais de perspectiva futura. Mas o que a gente gostaria que você se concentrasse nesse momento? Lembrando que você está aqui, ó, no dia 18 de julho. Você tem que lembrar que semana que vem você está de férias. O que é que você vai fazer nas suas férias? Lembrando que daqui a 2 semanas você tem um período de revisão, certo? Como é que você estará preparado para essa revisão? Lembrando que também a gente tem a perspectiva, não a certeza, mas a perspectiva de começar a ter um pouco de atividade presencial a partir do dia 17 de agosto. Como é que a gente vai fazer? Será que eu quero participar? Será que eu não quero participar? Certo? Então, a gente sempre pede assim para que você faça o seu planejamento de curto ou até curtíssimo prazo, né? E não se preocupe, talvez ali com novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2021. Por quê? Porque tem muita gente aqui desse lado se preocupando com isso, né? Então, a gente gostaria muito assim que você se concentrasse, né, naquilo que você vai fazer nas suas próximas semanas, naquilo que você deseja fazer nas próximas semanas. Lembrando que o que que você pode fazer? Você pode fazer qualquer coisa que você desejar, seja ali descansar um pouco mais, estudar um pouco mais, né? E se você tiver dúvidas em relação a isso, não se preocupe, né? Aqui no curso, mesmo no período de férias, né? Sempre vai ter gente aqui para poder te ajudar a sanar essa dúvida, né? Então, se você tem alguma dúvida em relação a, pô, o que que eu posso fazer nas minhas férias, né? Pô, mande uma pergunta, mande no chat, use as ferramentas de comunicação que o curso disponibiliza para vocês. Por quê? Porque toda demanda, tudo que você precisar, né? A gente vai estar sempre muito bem disponível e disposto aqui a te ajudar aqui, né? Então, se preocupe com o que vai, com o que está por vir nas próximas semanas, porque a gente vai estar se preocupando ali, ó, lá com o seu novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tudo bem, pessoas?